Se você teve a oportunidade de presenciar o último eclipse solar que ocorreu no Brasil, você percebeu que ele não foi total, ou seja, a Lua não tapou totalmente o Sol, mas sim formou-se um anel brilhante ao redor dela, que damos o nome de eclipse solar anular. Atualmente, os eclipses solares anulares são 20% mais comuns do que os totais. Infelizmente, daqui para frente, eclipses solares totais ficarão cada vez mais raros, até chegar a um ponto em que eles não mais ocorrerão. Vamos entender por que isso acontece? Basicamente, um eclipse solar ocorre quando, em uma determinada região da Terra, a Lua bloqueia os raios solares, projetando uma sombra na superfície terrestre. Isso só é possível porque daqui da Terra, o tamanho da Lua aparenta ser o mesmo que o do Sol. Porém, a Lua também orbita a Terra, e como dito pelo Sr. Kepler, essa órbita tem um formato elíptico. Dessa forma, temos momentos em que a Lua se encontra mais perto da Terra, chamado de periastro, e outros em que ela se encontra mais distante, chamado de apoastro. Quando a Lua se encontra num ponto mais distante, o tamanho aparente da Lua é menor que o do Sol, fazendo com que o eclipse, nesse caso, seja anular. Porém, o fato é que, usando espelhos deixados pelos astronautas na superfície lunar durante as suas viagens, os cientistas puderam chegar à conclusão através de cálculos que a nossa Lua está se afastando da Terra, mas a passos de tartaruga, pois a cada ano se afasta apenas cerca de 3,8 centímetros de nós. Para explicar por que isso acontece, vamos analisar o movimento de uma patinadora. Inicialmente, quando a patinadora está girando com os braços abertos, ela possui algo que qualquer coisa girando também tem. Essa coisa é chamada de momento angular. Esse momento angular, representado por L, pode ser calculado como sendo o momento de inércia da patinadora com os braços abertos, uma grandeza relacionada com a distribuição de massa no corpo da patinadora, que chamaremos de I, vezes a velocidade angular da patinadora, representada aqui por ômega. Essa grandeza, chamada de momento angular, é uma constante, ou seja, seu valor não pode mudar independentemente do que a patinadora faça durante o giro. Dessa forma, quando a patinadora recolhe os braços, seu momento de inércia I diminui, ou seja, o equilíbrio original da equação foi quebrado. Então, a natureza dará um jeitinho de rearranjar as coisas a fim de que, como eu disse, o valor de L não mude. A solução encontrada pela natureza é aumentar a velocidade angular de rotação da patinadora, reequilibrando as coisas. Ou seja, se o momento de inércia diminui, a velocidade de rotação aumenta. Tudo isso para que o valor total do momento angular da patinadora não mude. Da mesma forma, podemos aplicar esse raciocínio ao caso do sistema Terra-Lua. Aqui, temos a Terra girando em torno de seu eixo e a Lua girando em torno da Terra. O sistema formado pela Terra e Lua também possui um momento angular total, L. Momento angular esse que deve ser constante, ou seja, não deve mudar independentemente do que aconteça nesse sistema. Porém, a atração gravitacional da Lua sobre a Terra produz o que chamamos de força de maré, que basicamente tem o efeito de atrair as massas de água dos oceanos da Terra em duas direções opostas. Esse constante movimento das marés altas e baixas sobre a superfície da Terra produz um efeito de desaceleração da rotação da Terra, ou seja, aos poucos a Terra está girando cada vez mais lentamente, uma desaceleração imperceptível, mas real. Porém, assim como a patinadora, o momento angular total do sistema não pode mudar. Então, o universo tem que dar seu jeitinho para reequilibrar as coisas. Em outras palavras, se a Terra está desacelerando, necessariamente a Lua deve acelerar, ou seja, orbitar a Terra com uma velocidade maior. Ok, vimos então que a Lua está orbitando a Terra cada vez mais rápido. No entanto, para novamente restabelecer o equilíbrio total, se a velocidade orbital da Lua aumenta, o raio orbital, ou seja, a distância da Lua à Terra, deve também aumentar. Isso é necessário para compensar o aumento de velocidade orbital da Lua e a diminuição da velocidade de rotação da Terra, mantendo na prática um momento angular total e inalterado. Portanto, a cada ano que se passa, vemos que a Lua está cada vez mais distante, um afastamento lento que demorará bastante tempo para se tornar perceptível. Porém, isso significa que daqui para frente, os eclipses totais serão cada vez mais raros, até que daqui a alguns milhões de anos, o último eclipse solar total finalmente aconteça, marcando o fim do período de ouro de um dos fenômenos mais bonitos contemplados pela humanidade.